Amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Dando continuidade à leitura comentada do livro A Bênção da Gratidão de Richard Simonetti, hoje vamos ler o capítulo 10, sobre Deus. O orador, filósofo e professor emérito propôs-se a comprovar a existência de Deus. Palestra erudita, plena de citações filosóficas e raciocínios sofisticados na defesa de sua tese. Um velhinho sentado na primeira fileira o ouvia atento, revelando expressão complexa ante aquele manancial de conceitos abstratos, complexos, que literalmente davam nó em seu cérebro. Terminada a exposição, quando o professor recebia os cumprimentos, o velhinho aproximou-se e informou: "Moço, fiquei admirado com a sua apresentação, mas devo dizer-lhe que, apesar de tudo o que afirmou, ainda acredito em Deus." Literalmente, conforme o velho ditado, o tiro saiu-lhe pela culatra. Interessante porque o orador, filósofo e professor que se propôs a comprovar a existência de Deus, falou um monte de coisa, raciocínios sofisticados, as teses, citações filosóficas, o velhinho ali tentando entender. No final ele falou: "Olha, depois de tudo que você falou, eu ainda acredito em Deus." O que está querendo dizer, então? Se a intenção era comprovar a existência de Deus e o velhinho mostrou que, apesar de tudo que ele falou, de tudo que ele falou, ele acreditava em Deus. Então, o Simonetti vai falar. Em O Livro dos Espíritos, há questões significativas sobre o assunto. Na de número 4, o mentor espiritual nos oferece a mais objetiva e inteligente resposta sobre a presença de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra dos homens, e a vossa razão responderá. Perfeito. Se o universo é um efeito inteligente, muito acima do entendimento do homem, que se depara com novas maravilhas à medida que aprimora seus instrumentos de pesquisa, obviamente tem uma causa inteligente, tão complexa que é inacessível ao entendimento humano. Então, os espíritos respondem que o mesmo princípio que a gente aplica para as ciências, né, a ciência como a gente entende, né, como a gente faz, não há efeito sem causa. Então, se o que eu estou observando é um efeito, existe uma causa. Por exemplo, a medicina, ela vai estudar as doenças, ela vai ver no nosso corpo alguns sinais, sintomas. Aquilo ali é efeito, não é a causa. Ela tem que buscar a causa para poder tratar. Muitas vezes ela se depara com uma dificuldade enorme, porque ela não consegue chegar à causa da doença. Porque a maior parte, ou todas as doenças, são oriundas do espírito. O espírito que afeta o corpo espiritual que reflete no corpo físico. Então a gente pode dizer que todas as doenças, elas têm um fundo psicológico, emocional, né, e espiritual. Mas a medicina ainda não chegou lá. Está chegando, está começando a estudar sobre a espiritualidade. Mas é esse tipo de raciocínio, de princípio que os espíritos nos alertam. Você está observando o efeito. Você está olhando a semente, você está olhando o mar, você está percebendo
a existência do ar, embora não veja, a gente sente que os nossos pulmões crescem, né? Que passa algo pelo nariz, a nossa voz ela sai por conta desse ar, então o ar existe, mas quem criou o ar? Ele já era dado quando nós aqui chegamos. Se era dado, há uma causa e essa causa ela tem que ser inteligente. E cada vez mais a nossa ciência vai se aproximando de comprovar a existência de Deus, porque só uma inteligência suprema que seria capaz de fazer coisas tão perfeitas. Né? Existe um padrão matemático para muitas coisas que a gente observa na natureza e os nossos estudos estão se aproximando e revelando isso, porque a gente não faz nada, né? Quem faz é Deus. E aí o Simonetti fala que realmente a resposta dos espíritos é perfeita e que à medida que o ser humano ele vai evoluindo sua capacidade intelectual, ele vai descobrindo, ele vai revelando o que está na natureza, porque ele vai aprimorando os instrumentos. Então nós desenvolvemos instrumentos para ver o espaço, desenvolvemos os instrumentos para ver o mundo microscópico. Então já vimos a bactéria, passamos a ver o vírus, que é infinitamente menor do que a bactéria, e vamos criando tecnologias, que é o que a gente chama de nanociência, nanotecnologia, que é realmente muito pequeno. Então a gente não precisa de computadores enormes hoje em dia. A gente tem um computadorzinho que está no celular, porque os componentes agora podem ser pequenos. Isso tudo é com o avanço da inteligência, mas tudo que é criado pelo homem é fruto, sim, de uma descoberta da natureza, do funcionamento da natureza. Então vamos seguindo aqui. Conta-se que Santo Agostinho mergulhara em estudos sobre Deus, perdendo-se em divagações profundas. Quando a gente resolve pensar sobre Deus, a respeito do que é Deus, olhar para a natureza é o efeito, não é a causa. Então a gente fica tentando imaginar essa grandiosidade que é Deus, mas a gente se perde porque é tão profundo e ainda não temos condições de compreender Deus. Então, certa feita, o Santo Agostinho, andando por uma praia, deparou-se com um garoto que com uma caneca retirava a água de um buraco à beira-mar. "O que faz você aí, menino?" perguntou-lhe. "Estou secando este buraco." O santo sorriu. "Não vai conseguir, meu filho, porquanto sua caneca é muito pequena e o mar é muito grande." No mesmo instante, o menino transformou-se num anjo e lhe disse: "O mesmo acontece com tua pretensão de desvendar os mistérios divinos. Deus é muito grande e a tua cabeça é muito pequena." Então ele usa dessa história para mostrar que realmente a nossa cabeça é muito pequena para compreender a dimensão do que é Deus. Oportuna a propósito a questão 11 do Livro dos Espíritos. Será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Certamente, com alguns milhões de anos de estrada, na caminhada evolutiva, teremos condições para resolver essas questões a partir do nosso encontro com o Senhor. Não obstante, cultivando valores espirituais, de forma a sensibilizar nossa alma, podemos adiantar um pouco o assunto, habilitando-nos talvez a sentir a presença divina
como ressalta o poeta José Soares Cardoso em seu maravilhoso poema Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma, porque tem certeza. Não vejo Deus no riso da criança, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz, na natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Perfeito, diz o Simonetti. E se quisermos fazer melhor, atentemos, querido leitor, a pequeno poema de poeta anônimo. Busquei minha alma, mas não a pude encontrar. Busquei o Senhor meu Deus, e ele manteve-se afastado de mim. Busquei o próximo e encontrei os três. Busquei minha alma, mas não a pude encontrar. Busquei o Senhor meu Deus, e ele manteve-se afastado de mim. Busquei o próximo e encontrei os três. Repetir para a gente captar aqui a essência. Eu encontro a minha alma, eu encontro Deus quando eu busco o meu próximo. E aí Richard Simonetti encerra este capítulo. Ele estava bem empolgado para usar da poesia para falar de Deus. E realmente nós só vamos compreender Deus, como está exposto no Livro dos Espíritos, ele fala na questão 11, quando não tivermos mais a alma, o espírito obscurecido pela matéria, ou seja, quando a gente já puder amar, desapegar de todas as questões materiais, e isso vai significar nos tornarmos mais puros, ele fala, perfeito. Quanto mais a gente evolui, mais desapegado à matéria o espírito fica. Então ele vai ficando cada vez mais sutil, o seu corpo espiritual mais sutil, e as necessidades que tem frente à matéria cada vez é menor. De modo que o espírito, quanto mais evoluído ele é no plano espiritual, ele não precisa dormir, ele não precisa se alimentar, Isso tudo é a necessidade do corpo material. E quanto mais materializado o espírito está, mais necessidade ele sente
disso, né? Do descanso, do alimento. Então a gente precisa ir se depurando. Isso vai levar muito tempo ainda. Se a gente fizer uma reflexão, nós estamos num processo de transição de um planeta de provas e expiações, que na categoria dos planetas, né, de uma forma didática que os espíritos colocaram na obra kardeciana, nós estamos no segundo, né, o segundo grau, vamos dizer ali. O primeiro são os mundos primitivos, o segundo são os planetas de provas e expiações, onde predomina o mal. Então nós estamos ainda muito distantes de compreender Deus, porque para compreender Deus não é pelo racional. É como o poeta colocou, é pelo sentimento. E o sentimento mais nobre, que é o sentimento do amor. Que se Deus é todo amor, infinita bondade, misericórdia e justiça, é por esse caminho que a gente vai se conectar com Deus. É com a nossa essência que é divina, só que a gente não se conecta com a nossa essência, que a gente pode chamar de self. A gente não se conecta, a gente se conecta com o ego, que é a parte, né, que se identifica com a matéria, com a personalidade, com o persona. Então, é muito difícil ainda para nós compreender Deus. A gente olha os efeitos que estão na natureza. E pode olhar para o próprio corpo. O corpo, ele pode ter sido gerado na matéria pelas células ali dos corpos dos nossos pais. Mas todas as células, né, ninguém criou, nenhum ser humano criou uma célula. Ela já estava. Então, e como é que uma célula se transforma no fio de cabelo, no dente, nos olhos, no cérebro, no coração? Elas vão se diferenciando porque elas têm um comando dentro delas, e esse comando ele é posto ali pelo Criador. Deus que criou e faz com que aquela célula funcione daquela forma. E a gente muitas vezes, pelos nossos desequilíbrios, faz com que a célula tenha o seu mecanismo alterado, se transformando aí em doenças. Mas aí a gente discute doença em outro momento. Agora a leitura do livro, a gente fica com a mensagem de que a gente pode sim e vai um dia se conectar com Deus. Ainda é um processo muito difícil para nós, na nosso grau de evolução. Mas a gente pode sim meditar, tentar silenciar a nossa mente. Quer se conectar com Deus? O que nós precisamos fazer? É silenciar a nossa mente. E a resposta que os Espíritos deram: conhece-te a ti mesmo. Se você quer se conectar a Deus, não é orando, não é fazendo a caridade, não é fazendo o bem, né, para fora. É silenciar no processo de autoconhecimento. Porque me conhecendo, eu tenho que entrar em contato com a essência divina que há em mim. Quando eu faço isso e eu entro em contato com essa essência que é divina, eu entro em conexão com a divindade. Então a oração se torna uma oração em conexão com Deus. A prática de caridade se torna uma prática em conexão com Deus. Então não adianta eu me adiantar, fazer as coisas sem antes estar conectada com a minha essência divina. Por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento. Então convido vocês a conhecerem a Jornada de Autoconhecimento, está no canal do YouTube, vou deixar o link, em que eu vou tratando desses temas de um modo, né, assim, bem
devagar, para a gente ter o tempo de compreender, de pensar, de vivenciar. Porque a jornada de autoconhecimento, eu só vou me conhecer, não é raciocinando, é vivenciando. A gente precisa, o self, o eu divino, ele só se conecta por essa vibração de sentimento, de vivência, de experiência, de contemplação e não de raciocínio, de lógica, de compreensão. Então, quando a gente está nesse movimento de lógica, de compreensão, a gente ainda está ligado ao ser material, ao ser egóico. Então, a gente vai lá conhecer a gente, lá nesse trabalho da jornada. Eu quero deixar para vocês aqui vibrações de amor, vibrações de paz para o dia de hoje e que a gente possa se dar um momento para silenciar a nossa mente e buscar ouvir a nossa própria essência divina, o que ela nos quer ensinar, o que ela nos quer dizer a respeito de nós e da vida. Um lindo dia para todos, até o nosso próximo encontro. Muita paz!